não tem como a gente ficar inerte a louvores tão lindo, a adoração que está sendo entoada ao nosso Deus. Todos os cultos nós temos essa oportunidade de expressar através de louvores, mas a nossa vida, ela tem que viver no contexto de adoração todos os dias da nossa vida. É bem verdade que muitas coisas vai lutar contra eu e você, o pecado como acidente acontece na nossa vida, vem aquele arrependimento, uma tristeza, e isso é bom. Quando nós pecarmos, temos tristeza e arrependimento, é um sinal que nós nascemos da água e do Espírito e desejamos voltar, àquela plena paz em adorar a Deus, sem nenhuma acusação na nossa mente, no nosso coração, porque Satanás, ele fica com muita inveja quando vê você, pecador que nem eu, arrependido, adorando a Deus, e ele fica furioso. Por isso, meus irmãos, a luta é tão grande para a gente poder realmente expressar uma adoração genuína e verdadeira. Por isso que nós temos que aproveitar quando a gente está no corpo de Cristo, não se distrair, entronizar a Deus com a nossa mente e com o nosso coração. Quem me ouve? Amém. Isso é muito importante. Nós devemos seguir o que a Bíblia diz, que nós prestamos um culto racional, com pensamento, com inteligência, sabendo o que nós estamos fazendo nesse lugar. Hoje nós temos a ausência de muitos irmãos, alguns justificaram, outros estão viajando, a família do nosso irmão Luiz, mas nós como igreja nos reunimos aqui, especialmente nos domingos. Tem terça, quinta, domingo, mas o domingo é o culto da família, onde há a possibilidade de todos estarmos juntos aqui, adorando a Deus, expressando gratidão pela vida que Ele te deu. A adoração não é uma barganha, irmão. A adoração é uma gratidão do crente em saber que o nome dele está escrito no livro da vida, que ele faz parte da família de Deus, e é um desejo sem forçar de adorar a Deus. Quem nasceu de novo, irmão, já tem esse desejo, essa fome de justiça da presença de Deus, e os louvores contribuem para isso acontecer, para a gente enaltecer a grandeza, a majestade desse Deus todo-poderoso, que a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Alguém que sabe dessa verdade, alguém que sabe que Deus estabeleceu esse princípio, que Ele habita no meio dos louvores, alguns quando está adorando, já aproveita para falar: Senhor, eu estou aqui adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, mas eu tenho uma causa lá, eu coloco nas Suas mãos. Eu tenho uma enfermidade que o médico falou que eu tenho, mas eu coloco nas Suas mãos, porque está escrito que o Senhor habita no meio dos louvores, e eu estou aqui nesse ambiente adorando e bendizendo o Teu nome, irmão. Tem pessoas que são curadas, são libertas, algumas batalhas são travadas, e você só precisa levantar e adorar a Deus. Amém? Resumindo, que aqui na hora de cantar é a parte mais fácil, porque quando você está sozinho, você está adorando. O que você está fazendo, você está adorando. Cuidado para não abaixar muito aí, viu? Amém. Então a gente precisa estar nesse contexto, envolvido com as coisas de Deus. Amém? Deus seja louvado. Minha alma se alegra em saber que o Senhor me dá a oportunidade, mais uma vez, de estar de frente da igreja, nesse lugar que daqui a alguns dias nós vamos fazer 2 meses, 3 meses aí para frente, vai fazer 14 anos que a gente assume essa tribuna aqui para falar do amor de Jesus para os irmãos. E você tem que entender como eu entendo: não existe nada novo para a gente trazer. O Evangelho não é inventar coisa nova. O Evangelho é repetir o que os apóstolos pregaram, o que já está na palavra de Deus. Quem fica muito preocupado em trazer coisa nova, vai cair no vento de doutrina de demônio, porque não precisa inovar nada. É só repetir o que está aqui, é só falar o que os apóstolos falaram, o que está registrado na palavra de Deus, e ela se garante de produzir em nós santificação, edificação e transformação. Quem me ouve? Irmãos, existe muitos lugares que tem tudo, mas não tem evangelho. Tem de tudo, mas não tem palavra de Deus. A pessoa pode subir aqui em cima e pregar a mensagem que todo mundo, quando começa a pregar, prega ela. Aquela mulher do fluxo de sangue. Tem poder naquela mensagem, tem verdade naquela mensagem, tem o Espírito Santo naquela mensagem. Por mais que a gente já ouviu 200 vezes, é a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que está registrada para a edificação da igreja, para eu e você ter saúde e fé. Porque talvez muitas pessoas não têm fé, sabe por quê? Perdeu o prazer de ouvir o Evangelho. O mestre da Bíblia
o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, um versículo conhecidíssimo, mas passa desapercebido. Ele falou que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não é pregação bonita, pregação escatológica, é ouvir da palavra de Deus. Se os seus ouvidos estão atentos à palavra de Deus, a sua fé é acionada, ela cresce, ela desenvolve, a sua vida é impactada, irmão. Porque se nós temos uma fé nesse Deus poderoso, mediante a sua palavra, o nosso comportamento é outro, a nossa esperança é outra, a nossa perspectiva de vida. Me ajuda aí, crente. Eita glória, me ajuda a pregar. Deus é bom. E eu gosto de ficar nessa espontaneidade, porque quando você coloca o seu coração diante dos louvores para enaltecer a Deus, irmãos, eu esqueço dos problemas, eu tenho também, tenho dificuldade também, mas os problemas eu vou resolver amanhã. Se o Senhor permitir, estaremos levantando amanhã com fé, com coragem e enfrentar a vida mesmo que ela ofereça para nós dificuldade. Isso é ser um cristão autêntico, sabendo que Jesus deixou bem ensinado para nós: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. A minha adoração não está condicionada se a semana foi boa, se tudo está dando certo na minha vida. A minha adoração está condicionada na obra que Ele fez na minha vida, me tirando das trevas para a maravilhosa luz, e isso já basta. Eu já sei o destino da minha eternidade, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não tenho dificuldade de acreditar nisso, irmão. E eu tenho certeza que eu sou um homem salvo não pelas minhas obras, nem pelos meus méritos, mas a Bíblia diz em Romanos 8, verso 1: portanto agora, neste momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você não tem condenação, porque a sua boca não celebra. Se você não tem condenação, porque não há alegria na tua alma. Se você não tem sentença sobre a sua vida, nós somos livres para adorar a Deus, e isso basta. Claro que vai ter uma dificuldade ou outra, e alguns vão passar situações diferentes do outro irmão, mas nós somos, segundo a Bíblia, mais do que vencedor, e acabou. Está dando errado, pastor, no meu emprego, na minha casa, no meu relacionamento. Se mantenha firme, se mantenha posicionado, seja crente autêntico. Não barganhe com Deus só quando a coisa melhorar, que tem aleluia, que tem glória a Deus. Não, você é filho do rei, e Ele cuida muito bem da minha e da tua vida, e as provas, até onde eu sei, acontece comigo para me aperfeiçoar, para me ser um crente mais maduro, estruturado, preparado para ajudar outras pessoas, famílias, homens e mulheres que chegarão na igreja moído, quebrado, sobrecarregado, que vai ter um consolo através da sua vida, crente, que você já passou por isso, e você vai ensinar eles a adorar a Deus, celebrar a Deus em qualquer situação da vida. Quem está me ouvindo aqui? Porque, irmãos, sai dessa vida aí de só poder ficar alegrinho quando está tudo favorável. Faça o céu te achar aqui embaixo, em qualquer circunstância da tua vida, porque Deus procura até hoje. Deus está procurando pessoas de verdade. Pensa num versículo que eu gosto, fica ligeiro aí quem está indo no celular, no computador. Eu falo, coloca aí o versículo, hein? Salmo 89, 20. Achei a Davi meu servo, e com o meu santo óleo a ungir. Deus procura até hoje, irmão. Até hoje Ele está caçando gente na igreja, para levantar, para fortalecer, para ungir, para fazer a diferença. Agora, Ele está procurando. Se Ele te encontrar, você nunca mais vai ficar do mesmo jeito. Não é o homem que tem que te achar. Primeiro quem te acha é Deus, e depois Deus usa os homens, as autoridades constituídas por Ele, para fazer algo diferente na tua vida. E depois que Deus marcar você, depois que Deus ungir a tua vida com a presença do Espírito Santo, você jamais vai ser a mesma pessoa, porque o Espírito de Deus estará dentro da tua alma, fazendo algo grande e poderoso. Todos os dias, viu? Todos os dias Deus está trabalhando no pastor Alessandro aqui. Quem lembra lá de Jeremias capítulo 18, a metáfora que a Bíblia fala do barro e do oleiro? O oleiro mete a mão no barro, amassa, pisa, deixa na água, põe uma mão por dentro, outra por fora, vai modelando segundo o seu querer, segundo a sua vontade, e o barro na mão dele não tem o que fazer, é se submeter o trabalho que Deus tem para fazer
fazer na minha e na tua vida. E Deus trabalha muito bem, Ele muda o caráter, Ele muda a situação, Ele faz algo que ninguém pode fazer na tua vida, mas Ele pode. Se você permitir Ele trabalhar em você, você vai ver a evolução. E não tem nada a ver com você, tem a ver com o poder dEle, que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quem está me ouvindo aqui? Quanto mais duro for o barro, mais na água vai ficar. E a água tipifica o Espírito Santo, e a palavra de Deus vai penetrando, transformando. Daqui a pouco, aquela pessoa que ninguém via, com perspectiva de dar fruto, vê ela celebrando a Deus e dando os frutos de arrependimento, onde Deus é glorificado na vida do indivíduo. Então, irmão, aproveita cada domingo, viu, que Deus está te dando. Cada terça, cada quinta-feira. Culto não pode ser igual, meu filho. Esse culto, quando terminar, nunca mais ele vai voltar. Passou, aí teremos outro culto. É por isso que a gente tem que renovar o azeite da nossa alma, remover a cinza velha, porque não adianta apresentar as coisas para Deus que a cinza já está velha. Tem que jogar a cinza velha fora, trocar o azeite da minorá e oferecer algo novo a Deus, um cântico novo, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Eu não dependo de artista, eu não dependo de pastor famoso, eu dependo do meu coraçãozinho aqui, está quebrantado. E não importa se é num templo grande, se é debaixo de uma árvore, se é sozinho. Eu sei que a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Se o seu coração está quebrantado, Ele já te achou aqui, Ele já viu, Ele já te assistiu, Ele já recebeu a adoração da tua alma. Agora, se o coração entrar fechado, duro, não acontece nada no mundo espiritual. Deus até te vê aqui, mas Ele não recebe nada de um coração duro. Agora um coração, irmão, que vem aqui: Senhor, fala comigo. Eu sou crente velho, eu sou crente novo, mas sem a sua voz eu não vivo, sem a sua presença eu não vivo. Fala no meu coração, Senhor. Irmão, cadê os crentes que ora quando chega na igreja, coloca o joelho no chão? Senhor, eu não sei quem vai pregar, eu nem imagino o texto que o pastor vai pregar, mas eu sei que a Bíblia aberta é a sua boca falando na igreja, e a tua serva e o teu servo vem nessa noite para te ouvir, meu Pai querido. Para te ouvir, Senhor, mais uma vez, para dar direção para mim na semana, na minha vida. Irmão, pensa um versículo que eu gosto muito, estou na introdução ainda. O relógio lá está a meu favor hoje. Eu falei para o Márcio que a minha gasolina hoje estava na reserva. Nós estamos trabalhando muito, os obreiros dessa igreja. 3 anos e 6 meses, eu ando muito cansado. Estou tomando algumas vitamininhas, emagreci bem. Mas nós somos vencedores. Estamos vencendo, estamos na reta final, e tudo isso sobrecarrega muito. Eu falei para o Márcio: Márcio, eu estou na gasolina na reserva hoje. Eu acho que o meu combustível vai ser uns 20 minutinhos. Mas aí Deus vai renovando, e eu falei para Jesus ali, ó: me ajuda. Eu olhei para aquela parede: Senhor, me ajuda, Senhor. Ajuda eu a pregar, ajuda eu a ensinar, ajuda a falar no teu nome, me dá graça, Jesus. A igreja está me ouvindo há muito tempo, me ajuda. Aí eu estou aqui, o texto está na minha frente aqui, eu estou vendo o Espírito Santo falando com alguém já, tocando no coração de alguém ali, edificando alguém ali, porque Deus é quem conhece a tua vida e eu não. Eu sei alguma coisinha sua, mas as coisas escondidas que você vive, que você passa, é o Eterno que sabe, e Ele sabe a hora de tocar em você e falar com você, desde que você esteja atento. Amós 8:11, vem dias, diz o Senhor, põe lá, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a sua palavra. Quer um culto pentecostal? Quer um culto cheio de Deus? Sai da sua casa com a sua Bíblia na mão, sai da sua casa com sede no teu coração, porque a igreja não pode se tornar um entretenimento, um ponto de encontro. É um lugar de ouvir a voz de Deus, é um lugar de ter reverência, é um lugar de adoração profunda. Isso aqui é um ambiente preparado só para isso. Conversa após culto ou antes culto. Durante o culto, entronizar o Senhor, ouvir a voz do Senhor, prestar atenção no que está acontecendo, porque Deus separou um povo eleito, uma nação santa, um povo real, que pode estar na sua presença. Só nós que podemos, irmão, mas nenhuma outra classe na terra, se não for geração eleita, sacerdócio real, não consegue entrar naquele lugar santíssimo. Mas a igreja tem acesso. Jesus deu acesso através do sangue dele. Nós temos acesso ao lugar mais poderoso do universo, que é a presença de Deus.
E tem crente que não aproveita isso. Eu vejo de vez em quando, fica só papiando, conversando, e aqui não é shopping para isso. É o momento de você falar: Jesus, me ajuda a ser crente. Estou quase parando. Fala a verdade com Deus, eu já falei. Quando a coisa está ruim mesmo, fala: Jesus, meu pneuzinho está no arame. Ai, Jesus, me ajuda, me renova, me dá força. Eu sou teu servo, eu quero continuar. Temos que abrir o jogo com o nosso Pai. E a igreja é para isso. Você chega moído e sai renovado pelo poder da palavra de Deus. Quem está me ouvindo? Percebeu que é assim que a gente tem que sair da nossa casa? Com sede da palavra, e vocês ajudar o pregador. Porque pensa num lugar difícil para pregar, é quando todo mundo está pensando na pizza, no lanche, e o pastor está suando paletó, e vai para cá, vai para lá, e os crentes: não, acaba logo, eu estou com vontade de pegar o meu mocotó lá, que eu larguei lá em casa. Não, isso não funciona. Agora, quando o Espírito Santo de Deus sonda a igreja, e ele vê: tem sede aqui, ali tem um coração quebrantado, ali tem alguém que quer ouvir a voz de Deus, o pregador é usado para responder a sede e fome que a igreja tem da palavra. É o que acontece, irmão. Ele responde os anseios da nossa alma, o desejo que nós temos de enaltecer a sua poderosa e infalível palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Grava isso aí no teu coração. Não deixa o diabo roubar teu culto, não. Está uma benção. Mas eu estou aproveitando para ensinar de novo. Porque Satanás, ele é ladrão de culto. Ou ele usa alguém, ou faz uma confusão na tua mente. Aí você vai lá para o Jeremias 17:9, né? Fica o coração em conflito. Está aqui: ai, minha água, minha luz, o aluguel, a prestação. Meu Deus. Aí rouba teu culto. Está lá no livro de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? Deus responde: eu conheço, esquadrinho e dou a cada um segundo as suas ações. É Deus que vai dar. Agora põe o coração nele, deposita a sua fé nele, a esperança nele, a perspectiva da semana da tua vida nele, porque nele nós já somos mais do que vencedor. Amém? Eu sei que Jesus já falou comigo e com os irmãos muito. Falou mais comigo, viu, irmãos? Falou mais comigo do que com vocês, eu não tenho dúvida. Falou muito ao meu coração. E nós vamos para um clássico da Bíblia aqui, onde todos nós já ouvimos muitas pregações no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. É um clássico, principalmente desse profeta. Mas a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e toda vez Deus vai falar no nosso coração. Amém? Ezequiel capítulo 37, colocando ordem no caos. Quem coloca ordem no caos é Deus, irmão. Não é o teu braço, não é a tua sabedoria, não. Quem coloca ordem nas coisas até hoje e sempre será é o Eterno, é o Todo-Poderoso. Ele pega a situação, como a gente vai ver aqui, e coloca em ordem, porque o poder de Deus é ilimitado. Quem está me ouvindo? A habilidade que Deus tem para trabalhar, irmão, me assusta até hoje. Eu estou vivendo uma fase de milagres extraordinários, os irmãos sabem. Os irmãos estão vendo, vocês enxergam, a gente coloca no grupo. Cada final de semana é um milagre. Tudo que está acontecendo na nossa igreja é um milagre. E Deus está falando assim, ó: eu tenho poder para fazer muito mais que vocês possam pensar e imaginar. E não tem um homem que consegue medir o poder e a sabedoria de Deus. Nós não temos essa capacidade. Mas a habilidade que Deus tem para trabalhar me assusta. O jeito que Ele trabalha com cada um. Eu vejo aqui como chegou o Zé, o João, o fulano, e vejo a evolução de Deus na vida dele, porque é a habilidade de Deus de colocar ordem no caos. Deus coloca, irmão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. A gente vai falar sobre a visão de um vale de ossos secos. Isso aqui, irmão, é uma visão. Por isso que eu pedi para o Márcio ler já, para te ajudar a compreender mais o texto. Isso aqui não aconteceu literalmente. É uma visão que Deus dá, que Deus chama o profeta para revelar para ele a situação espiritual de Israel. E a gente vai ver. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso,
na superfície do vale, estavam sequíssimos. Primeira coisa, quem leva é Deus, quem dá a revelação é Deus. A revelação nunca é da parte humana, o homem não tem revelação, quem tem revelação é o Eterno, e quem abre a revelação é o Eterno, e Ele convida os seus profetas, Ele chama alguém da sua intimidade para compartilhar aquilo que Ele está vendo, porque Deus sempre falou com o seu povo, Deus sempre está falando com a sua igreja, com o seu povo, através da sua palavra, através dos profetas. Deus sempre falou, Ele sempre orientou, seja na área da advertência, da correção, da consolação, mas sempre Ele falou e Ele compartilhou a revelação dEle com alguém, porque Deus é Espírito, mas Ele usa o homem para falar na nossa linguagem, para a gente entender a visão que Deus tem daquele momento, daquela situação. E aqui nesse texto, o profeta que já era profeta, vai receber da parte de Deus uma visão extraordinária, irmão, mas ele não foi com as suas pernas, ele não foi com a sua própria vontade, foi o Senhor, o Todo-Poderoso, que o levou até esse vale. Então quem leva eu e você para ter experiências extraordinárias é o próprio Deus. Eu não vou sozinho, você não vai sozinha nem sozinho, porque nós não temos essa capacidade, mas Deus, quando quer revelar algo para mim e para você, Ele leva eu e você para uma visão, para uma experiência extraordinária, particular, em casos diferentes um do outro. Mas na qualidade de profeta, Deus precisava falar com esse profeta, revelar a esse profeta o que estava acontecendo com o povo de Israel, com a nação que Deus escolheu. E o texto mostra que Deus leva ele num lugar difícil, num lugar horrível. É um vale que representa um cemitério, um lugar de ossos sequíssimo. Isso representa que já havia muito tempo que aqueles corpos, mesmo dentro da visão, já havia sido depositado naquele lugar, sequíssimo, não havia vida, era um cenário horroroso, e Deus levou ele para ver isso, irmão. Fique pensando que só vai ter revelação favorável não, viu? Coisa linda para ver. Tem hora que Deus leva alguns profetas e alguns crentes para ouvir e ver coisas que dá vontade de você sair correndo de lá. Porque o lugar não é favorável, é um vale, e levou ele no meio do vale, para ele andar nesse vale ainda. Ele levou, e agora você anda aí, vê como é que está essa situação aqui. Estava desorganizado, só havia morte naquele lugar, a representação da vida espiritual do seu povo. Olha Deus se comunicando com o profeta, para o profeta se comunicar com o povo de Israel, representando a situação espiritual. O que é isso, pastor? Deus conhece o estado espiritual de cada igreja, de cada indivíduo, de cada família, de cada pessoa. Ele sabe como é que está você, como é que está eu, se a gente está num vale sequíssimo, se a gente está meio morto ou vivo. Ele conhece totalmente a nossa estrutura, e Ele sabe como eu e você está. Então Deus revela para o profeta Ezequiel a situação espiritual do seu povo. Um povo que foi chamado, que foi liberto, que Deus sempre levantou sacerdote, profeta, cuidou desse povo, abençoou esse povo, orientou esse povo, mas mesmo assim, agora Deus está revelando a situação espiritual que eles se encontravam. Ele estava cativo aqui agora na Babilônia, mas Deus revelou para ele ainda essa visão. Israel estava pagando a disciplina da desobediência a Deus. Deus falou muito com o povo, Deus levantou os profetas, falou, mas o povo não quis ouvir. Aí Deus permitiu os inimigos se levantar e levar o povo cativo, e levar o povo para a disciplina. Irmão, você percebe que tem crente que vai para a disciplina direto? Deus fala com ele na segunda, na terça, na quinta, e vem falando um mês, 2 meses, um ano inteiro, e ele não se posiciona. E muitas vezes a gente vê ele em prova, vê ele em dificuldade. Deus permite algumas coisas acontecer para ele cair em si e se posicionar e voltar ao arrependimento, voltar a ter comunhão com Deus. E aqui, durante esse cativeiro, Israel estava sendo disciplinada, porque a Bíblia diz que a quem Deus corrige é porque Ele ama, a quem Deus tem
tem por filho, ele açoita. Assim também é um pai inteligente, que o filho de vez em quando precisa ser cortado alguma coisa. Em alguns casos, uma varinha verde não mata ninguém. Eu já apanhei de fio de ferro. Uma vez eu apanhei até de rei. Meu pai me deu uma reada uma vez. Vou te falar para você, aquele rei cantou no meu lombo assim, eu pulava mais que a Daiana dos Santos, misericórdia. E deu um temor. Quando ele passava perto do rei, minhas perninhas tremiam, porque ele não me queria ver fazendo coisa errada. E assim é Deus. De vez em quando ele pega o chicote, de vez em quando é a vara verde, para não perder o filho, para chamar a atenção do filho aqui agora. Nesse período, Israel está sendo disciplinado, está passando o período de 70 anos no cativeiro da Babilônia, e Deus toma esse profeta, leva esse profeta contra a vontade dele. Ele não pediu. Deus falou: vem. Tem hora, irmão, que Deus vai pegar a mim na tua mão e vai mostrar coisa. Deus vai revelar coisa, vai dar sonhos, visões. Você talvez nem pediu, mas Ele quer compartilhar com você. Ele quer revelar algo a respeito do lugar que você congrega, da sua casa, da sua família, da sua cidade, até mesmo do país. Deus revela ainda. Deus fala profundamente ainda com o seu povo, e Ele precisa usar alguém. E nesse contexto, está usando o profeta Ezequiel. E o texto fala: estava sequíssimo, ou seja, havia muito tempo que estava ali em sequidão, sem vida. Ao verso 3: então perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Tem hora, irmãos, que Deus vai fazer umas perguntas para mim e para você, que a gente não vai encontrar a resposta rápida, porque é uma pergunta espiritual, é uma pergunta muito poderosa. Pode viver? Perguntou para ele: tem condição de ter vida e sair de novo? E ele olhou: Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas Deus sabe. É assim também. Eu e você não sabe de nada, mas aquele lá sabe de todas as coisas. Pode ficar tranquilo, irmão. Nada fica oculto e escondido aos olhos de Deus. Ele sabe o que está acontecendo na minha e na tua vida, desde o nosso levantar, deitar, caminhar. Está tudo patente aos seus olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus todo dia. Por isso que não tem como a gente fugir da presença dele. Ele está sabendo o que está acontecendo com a minha e com a tua vida. E nesse texto aqui, Deus faz a pergunta para ele: poderá viver isso? Desafiando a fé dele, fazendo ele pensar: será que pode? Tem condição? Tem possibilidade? Mas o texto nos ensina que se você e eu cumprir a ordem de Deus, o caos pode estar instalado, mas quando a gente cumpre a ordem de Deus, ele coloca a ordem no caos. Estava sequíssimo há muito tempo, uma bagunça naquele vale. Ele faz a pergunta para o profeta, e aí diz o que? O verso 4: disse-me ele. Quem falou para profetizar foi ele. Profeta não entrega nada do teu coração. Está cheio de gente hoje aí, assim diz o Senhor, e o Senhor não falou nada. Está cheio de gente hoje: olha, Deus mandou dizer isso e Deus não falou para falar nada. Falsos profetas, enganadores, levando o povo ao engano. Agora, se Deus falou, se Deus realmente mandou você falar, levanta e obedece e entrega aquilo que Deus colocou no teu coração, mas tenha convicção que é a voz de Deus. Porque 1 de João capítulo 4, a Bíblia diz: examinai os espíritos para ver se eles são de Deus. Nós estamos vivendo uma época de muita enganação, de falsos profetas, que toda hora tem profecia, inclusive para todo mundo dentro da igreja. Não é dessa forma. Detalhe: muito raramente você vê uma profecia assim: ó, põe a tua casa em ordem, que nem Isaías falou para o rei, porque certamente morrerás. Não, olha, Deus vai dar, Deus vai abençoar. A pessoa está no contexto de pecado, desobediência, vivendo uma bagunça, e aí parece que Deus está falando com o bagunceiro, que nunca se arrepende, que a vida dele ainda vai melhorar. Isso não tem base bíblica. Deus está mostrando aqui para nós a realidade do povo de Israel espiritualmente. O povo estava morto, sequíssimo, sem vida, sem comunhão com Deus. Aí no verso 4 ele fala: disse-me ele: profetiza a esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Se Deus mandou você falar, pode levantar e falar. Ele vai se garantir pela palavra dele. Se Deus tocou na tua vida para você vir e entregar algo para alguém mediante a Bíblia ou no particular, foi Deus que falou, ele mandou você falar da palavra, então levanta que ele vai garantir essa palavra.
Jeremias 1,12, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Se foi Deus que colocou no teu coração para você falar, para você levantar, pode ter certeza que essa palavra vai se cumprir na vida de quem está ouvindo. Então aqui Deus convida o profeta a profetizar a palavra de Deus naquele cenário horrível, naquele caos de vidas mortas representada por esse vale, por esses ossos que estavam sequíssimos. Mas ele falou: fale da minha palavra. É a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que dá vida, é a palavra que transforma a igreja. Não é pastor, apóstolo, ninguém. Se não tiver a palavra, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas se tem a palavra, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para a nossa vida. Ouve, ossos secos, a palavra do Senhor. Cadê as pessoas que vão ouvir? Deus está levantando profetas verdadeiros que falam da sua palavra, mas cadê as pessoas para ouvir? Dá crédito à palavra. Lembra de Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Deus tem falado em muitos lugares, mas as pessoas não querem ouvir a voz do verdadeiro Deus. Eles dão ouvido ao profeta com a barriga cheia, que quer o ouro, que quer a prata, mas não ouve a voz do verdadeiro Deus. E Deus falou: está um caos, está sequíssimo, é um vale de ossos, mas fale aí da minha palavra. Estava tudo desorganizado nesse vale. Veja aí o verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmão, quem traz vida, quem muda, não é eu e você, é a atuação do Espírito Santo mediante a palavra. Deus está falando, em primeiro lugar, é a minha palavra que tem que permanecer. O que tem que acontecer é a minha palavra que tem que falar, não é a do homem. Por isso, irmão, se eu subir aqui e falar de qualquer outra coisa e não falar da Bíblia, eu não preguei. Se vir um pregador bonitão, cheio de anel no dedo, e falar qualquer coisa, mas se ele não abriu a Bíblia, ele também não pregou. Agora, se ele abriu a Bíblia, leu, explicou e aplicou, aí Deus vela sobre essa palavra. Essa palavra tem efeito, ela santifica, ela levanta, ela transforma, ela faz algo, uma metanoia dentro do ser humano. E Deus está falando: você falou da minha palavra? Falei, profetizei, e aí vamos ver o resultado. Verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Ele não saiu da linha, ele só foi até onde Deus mandou. Quem tem visto hoje aí pessoas atravessar a fronteira? Deus fala: vai só até aqui, viu? Fala só isso aqui. Aí o empolgado, o menino, o que quer aparecer mais que o Espírito Santo, que eu já cansei de ver isso. Deus falou para ele falar uma coisa, ele traz mais um caminhão de palavra, e era para uma pessoa, ele acaba entregando para 10, e não é nada disso que Deus falou. Traz uma confusão na igreja, traz uma confusão na cabeça de quem está ouvindo. Mas veja aí como o profeta estava prestando atenção, ó. Então, verso 7, então profetizei segundo o que me for ordenado. Só o que Deus falou. Você não quer se comprometer, irmão, com a mentira? Você não quer comprometer com o engano? Não atravessa a medida que Deus te deu. Eu nunca fiquei preocupado em descer de um altar, porque eu não estou pregando aquilo que eu quero, eu estou pregando aquilo que Deus está revelando, até onde eu posso ir, o que Ele me dá para falar para o povo. Eu não fico preocupado em também agradar o povo, porque tem muita gente que está passando dos limites. Deus falou: vai até aqui, e ele está passando, está entregando coisas que não é para entregar, está gerando um engano no coração de muitas pessoas, e nós estamos vivendo essa era. E ele deu um ensinamento aqui, ó: então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto, quando você está na obediência, quando eu estou na obediência, quando a palavra de Deus está reinando numa igreja, tem saúde, irmão. Quando a palavra de Deus tem prioridade no lugar, o povo é orientado, o povo tem uma vida organizada, é uma vida que glorifica a Deus. Porque se eu e você ouve essa palavra, está lá no livro de 1 Coríntios 10, 30, 31, quer comais, quer bebais,
faz, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isso só é possível se nós estiver com a palavra na nossa vida todo dia, recebendo orientação do céu, mastigando, lendo, guardando essa palavra. Senão é uma vida todinha bagunçada. Você pode analisar, vida desorganizada e bagunçada é vida que não tem a palavra. Um vale representava a vida de Israel, o povo de Israel, mas assim que foi profetizado a palavra, na medida que Deus deu, começou a acontecer alguma coisa. Vai vendo, ó. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Dobra a sua atenção aqui. O que está acontecendo aqui agora? O efeito do poder da palavra de Deus, colocando ordem naquele caos. Os ossos estavam misturados, tudo desmontado. Parece que o corpo humano parece ter 206 ossos. Estava lá um exército, tudo misturado, a cabeça para um lado, o pé para o outro, costela para um lado, é aquela bagunça. Mas a palavra de Deus entrou dentro daquele vale, a palavra de Deus foi verbalizada naquele vale, e ele ouviu um barulho, ou seja, o poder da palavra organizando aquele vale no caos, cada osso no seu osso, ou seja, cada pedaço de osso que estava misturado lá, teve que voltar para o seu devido lugar, do corpo adequado, porque a palavra de Deus, ela organiza a nossa vida. Quem está me ouvindo? Você pode ter chegado aqui num vale quebrado, moído, como eu cheguei, mas a palavra de Deus, ela vai organizando a nossa vida, semana após semana, mês após mês, ano após ano. A nossa vida vai sendo organizada, conduzida pela palavra de Deus, e alguém que lá de fora via a nossa vida um caos, um vale, começa a assustar. Nossa, casou, batizou, está indo para a igreja, está empregado, cuida bem da casa, cuida bem dos filhos, tem uma vida que glorifica a Deus. O que é isso? É a palavra de Deus organizando a nossa vida, irmão. É por isso que eu não admito alguém que está dentro da igreja se converter de verdade e falar que não muda de vida. É mentira. Se a palavra entrar aí, você pode ter chegado aqui na pior situação, ela tem o poder de arrumar a tua vida, colocar a ordem no caos. Estava tudo fora do lugar, bagunçado, não pagava as contas, não vivia corretamente, era um quebra-pau dentro de casa, era um monte de coisa ruim, mas a palavra entrou aí e mudou você, transformou tua vida, colocou ordem no caos, organizou a tua vida. Porque uma casa, uma família, um indivíduo que tem a palavra de Deus na sua vida, ele não tem uma vida desorganizada. Não tem. Não me venha convencer. Eu cheguei na igreja todo torcido e moído e vi o que a palavra fez, está fazendo e irá fazer. Essa palavra é tremenda, ela organiza a vida do crente, ela coloca a vida do crente em ordem. Quem está me ouvindo, diga amém. Então pode estar vivendo um caos, pode estar sequíssimo, se a palavra entrar, vai voltar tudo no seu devido lugar. Deus vai colocar em ordem, vai organizar a sua vida, e a sua vida vai ser para a glória de Deus. Deus não coloca a palavra dele na minha e na tua vida para a gente, meu irmão, Deus coloca a palavra dele na minha vida e na sua vida para a gente ser luz do mundo e sal dessa terra, nessa sociedade corrompida que a gente vê todos os dias. Parece que não vai piorar, mas está piorando. Você olha para a sociedade, meu Deus, tem hora que a gente almeja, né? Porque é um desejo do crente original. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Você não consegue andar mais na rua, você não consegue ligar um televisor. A humanidade tem piorado a cada dia. Mas nós que temos a palavra, continuamos sendo sal e luz desse mundo. Quem está me ouvindo? Você pode ter chegado no caos, se a palavra entrou aí, você vai mudar, meu irmão. Vai mudar o jeito que trata a esposa, vai mudar o jeito que trata o marido, vai mudar o jeito que trata os vizinhos. Vai ter uma mudança maravilhosa na tua vida se a palavra de Deus entrar aí. Então a gente não precisa ter medo de pregar. Eu não tenho medo de pregar. Pode ser um feiticeiro, um macumbeiro, um drogado, traficante, eu prego, porque esse poder não é meu, não pertence para mim, pertence para Deus. E Davi falou uma vez, né, no Salmo 62, 8 ou 9 por ali, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Quem falou para você que não muda esse vale aí? Tem gente que fala, ali ninguém muda, naquele lugar não tem jeito, mas essa pessoa, irmão, no dia que ouvir vai mudar. Tem muita gente aí que só não muda porque não quer ouvir a palavra. Quem está me ouvindo?
Eu prego para alguns aí 20 anos, não muda por quê? O poder da palavra é o mesmo. É o mesmo, é o cidadão, é a casa, é a família que não quer ouvir a Deus. Aí é uma responsabilidade exclusiva da pessoa, porque no dia que ouvir, ele vai ser tirado das trevas para a maravilhosa luz. É o que a palavra de Deus faz na minha e na tua vida. Olha aí, irmão, faz uma retrospectiva aí, volta uns aninhos aí. Como é que era bagunçada a tua vida? Ninguém chega na igreja com a vida arrumada, viu? Não, põe aí Efésios 2:1. Ninguém chega aqui com a vidinha organizada não, que eu nunca vi. Sempre com pecado escondido, BO, é situação terrível, mas aí a graça te acha. Olha lá, ó. E ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. Aonde? Nos vossos delitos e pecado. Eu e você estava no vale, ossos sequíssimos, sem vida, sem esperança, sem perspectiva de vida, mas Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. A palavra de Deus arrumou a tua vida. Hoje você quer andar na luz, hoje você quer ser exemplo dentro da tua casa, no bairro onde você mora, na empresa onde você trabalha, na faculdade onde você estuda. Por quê? A palavra de Deus está acesa no teu coração, ela está te organizando, e as pessoas estão observando. Fica tranquilo que alguém está vendo. Rapaz, como que é diferente. Os meninos tudo aqui falam palavrão, esse não fala, né? Na escola os professores estão vendo brincadeiras erradas, mas aquele ali é crente, aquele ali a palavra está nele. Lá no emprego um monte de gente vê pornografia, fala um monte de coisa errada. O crente, ele é separado, ele não se envolve. Por quê? A palavra está dentro dele, a palavra organiza a vida dele. Irmão, há quem diga, se você for crente, os seus vizinhos vão saber. Se tem um crente aqui, tem, é louvor, adoração, respeito. Agora, de vez em quando tem um aí que só escuta a cadeirada. Aí tem alguma coisa errada, está faltando palavra. Vocês têm que entender que até dentro da tua casa tem alguém te ouvindo, viu, irmão? O vizinho lá do muro está, mas não vai para a igreja. Agora, se a palavra está reinando na nossa vida, nós somos organizados, ela transforma a nossa vida, e Deus deu essa revelação para eles. Olha, eu vou fazer isso com Israel. Israel está agora nessa situação, mas eu vou tratar eles, eu vou enviar o meu Espírito, eu vou enviar a minha palavra, eu vou levar tendões, carne, pele, e vou enviar o meu Espírito. É uma obra de Deus que vai ser realizada nesse povo. Parte dessa profecia se cumpriu, parte ainda se cumprirá no final. É por isso que o texto fala de 2 pedaços de madeira, representando as 2 tribos divididas, 10 para o norte, 2 para o sul, quando Israel foi dividida as tribos, e Deus falou, não vou trazer vocês de volta, vou trazer do lugar que vocês estão, vocês vão passar a temer o meu nome, a minha palavra vai habitar em corações de vocês, eu não vou deixar vocês aí. E a Bíblia diz que cumpre os 70 anos, aí vem as levas, né? Voltando para ajudar, com esperança, porque eles acharam que lá eles iam morrer. Na disciplina, o povo, pereceu nossa esperança, nós não tem mais jeito para nós. Não tem sim. Deus levantou o profeta e falou, fica tranquilo, eu vou tirar vocês dessa situação. É assim o crente, irmão, ele não pode viver sem esperança. Por mais que você esteja vivendo um período difícil agora, que eu não sei no contexto que está acontecendo na tua casa, tenha esperança que você é a igreja. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para terminar na minha e na tua vida. Deus está trabalhando na minha e na tua vida todos os dias. Agora, se você está ouvindo essa palavra e colocando ela em prática na tua vida, pode ficar tranquilo que mais rápido possível você vai organizar o caos.